Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens assim mais impactantes da Bíblia, Efésios capítulo 4. A gente vai tentar entender essa conexão que é super profunda entre aquilo que a gente acredita e, bom, o jeito que a gente vive no dia a dia. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito alguma vez na vida. Por quê, né? Por que é tão difícil fazer as nossas ações baterem com as nossas crenças? Parece que tem um abismo, às vezes, entre o que a gente diz que acredita e o que a gente realmente faz. E é exatamente essa tensão que Efésios 4 cutuca, sabe? Colocando lado a lado o que o texto original diz e o que a cultura muitas vezes acabou distorcendo. E o mais interessante é como a carta começa. Antes de dar qualquer ordem, qualquer faça isso ou não faça aquilo, o autor gasta, olha só, 3 capítulos inteiros só para estabelecer uma nova identidade. O ponto de partida não é o que a gente faz, mas quem a gente é. A base de tudo. E para a gente entender o impacto disso, a gente precisa saber onde essa carta chegou. Éfeso. Que lugar, hein? Era uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Um caldeirão cultural, um centro fervilhante de adoração a vários deuses, magia e imoralidade. Dá para ter uma ideia só de olhar para essas ruínas e imaginar o que rolava ali. E é nesse cenário, nesse contexto super complexo, que a mensagem cristã desembarca, propondo um contraste assim absurdo, radical mesmo. Agora, olha que genial a estrutura dessa carta. Ela é dividida em 2 partes bem claras. A primeira metade, capítulos de 1 a 3, é pura doutrina. É o que a gente chama de indicativo. É Deus dizendo, olha, foi isso que eu fiz por vocês, é isso que vocês são agora. Já a segunda metade, capítulos 4 a 6, é a parte da ética, é o imperativo. Tipo, ok, já que vocês são isso, então vivam assim. Uma coisa é consequência da outra, entende? Beleza, mas como é que a gente faz essa passagem da identidade para a ação? Existe um ponto de conexão, uma espécie de dobradiça que une essas duas grandes partes da carta. E é aí que a coisa fica interessante. É uma palavra só, uma palavrinha que muda tudo. Portanto, no original grego, okwan, essa pequena palavra bem no comecinho do capítulo 4 funciona como o grande pivô do livro inteiro. É a dobradiça. Ela basicamente diz, por causa de tudo que eu acabei de falar, agora vem o resto. Ela amarra tudo. E essa citação do Martin Lloyd-Jones resume isso de uma forma brilhante. A ética cristã não é sobre se esforçar para conquistar uma identidade. Não. Ela é a consequência natural de uma identidade que já foi dada, que foi recebida de graça. A gente não age para ser, a gente age porque já é. Ok, então se o portanto é essa grande virada de chave, qual é a primeira coisa que aparece? Qual é a primeira característica dessa nova vida? Bom, tudo começa com unidade. O texto, então, apresenta uma vista que os estudiosos apelidaram de os 7 uns. São, tipo assim, os 7 pilares inegociáveis da unidade cristã. Muitos acreditam que essa lista pode ter vindo de um credo bem antigo que era recitado nos batismos da igreja lá no comecinho. E olha só quais são: um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai de todos. O ponto-chave aqui, e isso é muito importante, é que essa unidade não é só organizacional, tipo uma empresa com filiais, não. É uma unidade ontológica, ou seja, ela está enraizada na própria essência, na natureza de quem Deus é. E cara, o contraste disso com o mundo de hoje é gritante, né? O texto bíblico fala de uma identidade que une todo mundo em Cristo. Enquanto isso, a nossa cultura hoje nos empurra para fragmentar nossa identidade em 1000 pedacinhos e incontáveis tribos. Tribo do estilo musical, do time de futebol, da opinião política, do que a gente consome. É uma visão totalmente oposta da outra. Mas, beleza, a unidade é o alicerce, é a base da construção, mas não é o prédio inteiro. O grande objetivo, o destino final, é o amadurecimento. É sair da infância espiritual e crescer, se tornar adulto na fé. E a imagem que o texto usa para descrever a imaturidade é muito forte. Ele fala sobre sermos como crianças, jogados de um lado para o outro pelas ondas, levados por qualquer vento de doutrina. Pensa num barquinho sem leme e sem âncora no meio de uma tempestade. É isso. A pessoa imatura é levada por qualquer nova ideia, qualquer modinha. Já a maturidade? A maturidade traz estabilidade, traz âncora. Só que antes de mostrar o caminho para cima, para a maturidade, o texto faz questão de descrever a espiral para baixo, o caminho da vida antiga. É tipo o diagnóstico antes do remédio. E percebe a progressão? Tudo começa na mente.
com um pensamento fútil que não leva Deus em conta. E isso vai descendo, escurecendo o entendimento, endurecendo o coração, até chegar na degradação total. Então a pergunta é: como é que se sai dessa espiral para baixo e se começa a subir em direção à maturidade? Como essa transformação acontece na prática? Bom, o texto usa uma metáfora central, uma imagem muito poderosa para explicar isso. A metáfora é a de trocar de roupa. Simples assim. A transformação espiritual é descrita como um ato de se despir do velho eu, tirar a roupa velha, sabe, com todos os seus padrões corrompidos e desejos enganosos, e se revestir do novo eu, uma roupa nova, feita sob medidas segundo a imagem de Deus, em justiça e santidade. E esse processo tem 3 passos. Primeiro, despir. É um ato decisivo. Você tira a roupa velha e joga fora. Terceiro, revestir. É um ato ativo. Você pega a roupa nova e veste. Mas olha o passo do meio, o segundo. Ser renovado na mente. Percebe que a voz é passiva? Não é renove somente, é seja renovado. É um processo contínuo que a gente não faz na força do braço. É o Espírito Santo que vai trabalhando e transformando a nossa maneira de pensar. E essa ideia de trocar de roupa não é só uma poesia, não. Ela se traduz em mudanças bem práticas, bem concretas no dia a dia. A nova identidade, a roupa nova, leva novos comportamentos. Onde antes tinha mentira, agora tem que ter verdade. Onde tinha roubo, agora tem trabalho honesto para poder ajudar os outros. A conversa que destrói dá lugar à conversa que edifica. A amargura e a raiva dão lugar à bondade e ao perdão. E essa citação do Timothy Keller sobre o trabalho é fantástica. Ela mostra como a visão cristã redefine até uma coisa tão comum como o trabalho. Ele deixa de ser só um jeito de ganhar dinheiro para si mesmo, para se tornar uma ferramenta de serviço, de generosidade. A gente trabalha para poder dar, para poder participar da missão de Deus no mundo. Muda tudo, né? Certo. Mas de onde vem a força, a energia para tudo isso? Para perdoar, para ser generoso, para falar a verdade? Se a gente for honesto, sabe que não é fácil. A resposta definitivamente não é é só se esforçar mais. A motivação maior, a fonte de poder para essa nova vida é totalmente vertical. O texto diz, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. A nossa capacidade de perdoar na horizontal vem diretamente do fato de que fomos perdoados na vertical. É uma resposta, não uma iniciativa. E como o D.A. Carson coloca aqui, isso é a coisa mais radical da ética cristã. Porque o perdão na Bíblia não é só uma ferramenta para a gente se sentir melhor, tipo uma terapia. Não. É um reflexo do Evangelho. Exige que a pessoa que foi ofendida assuma o custo da ofensa, que é exatamente o que Cristo fez na cruz por nós. É muito profundo. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta para a pergunta lá do começo. Se o nosso comportamento é mesmo uma consequência da nossa identidade, se o jeito que a gente vive brota de quem a gente acredita que é, então o que as nossas ações do dia a dia, o jeito que a gente fala, que a gente trabalha, que a gente perdoa ou não perdoa, o que tudo isso revela sobre quem a gente realmente acredita ser? Fica aí a reflexão pra gente.